Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. E hoje, mais uma vez, com a participação especial dele, né? Se apresenta aí, pai. Meu nome na carne é Aristeu Pereira. Você sabe que eu tô com a ideia. Tô com a ideia, pai, de Diogo. Tem muito Diogo já, por aí. Exatamente. Não é um nome que grava. Eu tô pensando em mudar meu nome artístico pra Aristeu Júnior. O que você acha? Fazer uma homenagem e aí tem menos e marca mais. O que você acha dessa homenagem? O que você pensa? Eu acho ótimo. Vai ficar feliz ou vai achar que eu tô te copiando? Não, eu acho ótimo. Então. Pelo menos eu vou ficar mais conhecido. Então, eu tô pensando nisso aí. Já olhei no Instagram, não tem nenhum Aristeu Júnior. Porque famoso ninguém é. Nós se torna famoso. É isso. Mas aí depois que se torna então, né? Os outros chamam, né? A gente não é porque a gente tá aprendendo. Cada dia que passa a gente aprende mais. Então você não é. Você está se evoluindo cada dia mais. Então você é infinito. Nós somos infinitos. Então nós estamos evoluindo. Para depois distribuir a nossa evolução para ajudar o próximo. É isso, eu já tô escrevendo meu livro já, sabia? Nós viemos ao mundo para isso. Eu tenho que espalhar essa sabedoria, né? Porque a sabedoria não é nossa, ela é do Criador. Então, o que o Criador fez? Quando ele fala assim, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, é por quê que ele falou? Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o próprio Deus que se fez homem e veio para a gente ter uma ideia de como ele fez nós, a imagem e a semelhança dele. E o Espírito Santo é o Espírito que ele prometeu que depois que Jesus voltasse para assumir o lugar de Deus, que ele é o próprio Deus, ele ia enviar esse Espírito para usar nós enquanto nós estivéssemos aqui na Terra. Depois nós vamos voltar de onde nós viemos, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui por... A gente é de onde? Qual planeta? Nós não existe planeta para nós. Nós somos universal. Nós somos de um universo que só existe. E não tem nada a ver com o Ed Macedo não, né? Não tem nada a ver, porque Ed Macedo ele usa as coisas para ganhar dinheiro, na verdade, né? Porque se ele fosse honesto, ele falava assim, de tudo que vocês ganhar, guarda 10%. Aí daqui 10 anos, 20 anos, você não precisa nem trabalhar mais. Mas ele faz o contrário. Ele pegou os 10% para ele e ele não trabalha já faz muitos anos. Tem pessoas, né, que ele pede tudo. Então ele está usando o que Jesus ensinou para ganhar dinheiro. Não é o interesse dele, não é ensinar para ninguém. Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber a sua opinião sobre esses caras aí, de Macedo. Eu acho que esses caras no fundo são ateus. Eu acho que eles não acreditam, porque se ele acreditasse que existia Deus, ele não ia ter coragem de roubar os outros, porque ele sabe que depois ele vai se lascar quando ele morrer. Então eu acho que esses caras no fundo eles não acreditam. Você acha que eles acreditam e acham que é presente, ou você acha que eles são ateus? Qual é a sua opinião? Não, eles são, como eu disse, eles nem são verdadeiros e nem são incrédulos. Eles são falsos. É isso que já é chamado de falsos profetas. Leia as escrituras. Você acha que na cabeça dele lá, ele pensa que Deus existe, deu de presente aquele tanto? Ele sabe que todo mundo é capaz de evoluir se eles fizerem isso. Porque na verdade não é isso. Não, mas ele vai pro inferno, esses caras, não vai? Não, na verdade não existe inferno. Ah, que bom! Inferno. Olha, nesse comentário você já ganhou 100% dos ouvintes. Porque aqui é tudo mau caráter. Que a única coisa que eles tinham medo é de ir pro inferno depois. Mas agora que eles sabem que não existe, eles vão ficar mais tranquilos, vão fazer piada de machista, tudo isso aí. Essa história de inferno é inventada justamente para fazer medo, para ninguém fazer coisa errada. Mas na verdade não é isso.
Deus nos dá sabedoria e sempre dá. Como o próprio Deus fala que aquele que quiser sabedoria, que peça a Deus, que Ele tem para dar sem cobrar, Ele dá de graça. E eles estão ensinando alguma coisa, pouca coisa e já cobra. Então por aí que já começa errado por aí. Por isso que Jesus fala assim, ó, leia as escrituras, estuda para vocês entender, porque daqui a muitos tempos vai vir pessoas que vai usar a palavra de Deus para enganar vocês, vai fazer vocês de escravo. Aí nego vacila, né? Aí quer dizer, a pessoa não estuda, ele nunca vai entender, porque ele não entende mesmo, porque já é escrito de um jeito que se o cara não interessar e saber a sabedoria dada por Deus, que é de graça, para você receber e passar para os outros de graça, como eu estou passando aqui, então eles não vão entender nunca isso aí. Tá certo. E aí continua enganando, ganhando dinheiro. Alguns que vai trabalhar com eles ganham dinheiro, entendeu? E pela fé que o outro tem, que já está nele, ele pensa que recebeu, o outro também vai haver melhora de vida. Tem outros que depois desacredita dele mesmo, aí perde tudo que conseguiu. E se você parar pra pensar, se o cara que ele vai muito pro boteco, ele paga 10% pro garçom e aí o resto é pro dono do bar. Quando ele vai pra igreja, ele só paga o garçom, entendeu? Aí no fim das contas ele acaba melhorando, aí ele pensa que ele tá melhorando por causa da igreja, mas é só porque na igreja é só os 10%. E a pessoa não fez a conta, entendeu? Então acho que é isso, né? Resumi bem, não foi? Agora a cobrança do cara pagar o que deve é relacionada no plantio de cereal, por exemplo. Você planta o caroço de feijão, nasce um pé de feijão. Ele vai dar várias bages e aquelas bages vai dar vários caroços. Aí você vai colher vários caroços. Se você plantou vários caroços, vai ter vários pés que vai dar milhões de caroços. Aí você tem uma boa safra. A mesma coisa que você faz aqui. Se você fizer o que é bom para você e para os outros, o que foi bom para você e você sabe que é bom para os outros, aí você vai receber mais do que você está dando. Agora, se você faz o contrário, como a maioria faz, o que vai acontecer? Vai chegar um tempo, ele vai pagar o que ele fez, do jeito que ele plantou, ele vai colher. Que é aí onde Deus fala assim, ó, aqueles que têm e dá mais, eles recebem mais. Os que têm pouco e dá pouco, até os que eles têm será tirado. Aí ele vai pagar, vai morrer na miséria, vai morrer enganado. Vai ter um que vai desfazer da vida dele na carne, porque em espírito, por sorte que Deus, como não existe morte, né? Então ele não morre. Ele só vai sair do corpo e volta para onde veio. Chegar lá, ele vai ver o que ele vai até se arrepender, né? Porque ele viu o tanto de coisa errada que ele fez, que não devia ter feito. Mas aí ele já fez, já era. Eu me perdi um pouco desde a hora do feijão lá. Mas a gente pode seguir. O pessoal, pai, eles têm curiosidade. Eu também tenho curiosidade, que o pessoal tem muito. É menos filosófico do que você gosta de falar, mas é mais sobre sua história mesmo. Eu fiquei curioso para saber. Você nasceu em 51, certo? Certo. Então você foi adolescente ali nos anos 60, lá na Bahia, até 1970 você veio para São Paulo, não é isso? 71. O povo quer saber, eu também tenho a curiosidade para saber, assim, nessa época era muito mais difícil. Hoje em dia, o nego vai para as festas aí e já daqui a pouco tá homem com mulher, homem com homem, é uma doideira, né? Mas eu queria saber como que era na sua época. Não esse negócio de homem com homem, esquece isso aí. Mesmo que tenha, eu prefiro que não fale aqui. Mas eu tô falando mais assim, a virgindade naquela época. Era só depois do casamento? Você perdeu a virgindade depois do casamento? Era certinho? Perdeu antes? Como é que foi? Não era. Naquele tempo não era assim. Às vezes quando a pessoa fazia as coisas erradas, ele fazia escondido. Aí ninguém... Quer dizer, aquele que guardava segredo, ele ia ficar santo para toda a vida dele, né? O que não guardava segredo,
Ficava mal falado. Ficava mal falado, até o que ele tinha na mão ele perdia. Se ele tinha 2, 3 namoradas, que ele saía, aí ele já perdia, essa daí já era. E aí as outras também não iam querer, porque sabia que ele ia abrir a boca. Ah, então na verdade não é que ninguém casava virgem, só não contava pros outros. Exatamente. Era só entre ele e quem estava junto com ele. E calava a boca ali e também avisava para as pessoas não abrir a boca para ninguém. Então e aí quanto mais a pessoa não falava que transava, mais ela transava porque ela guardava segredo. Exatamente. Aí espalhava que ela guardava segredo e aí ela conseguia pegar mais gente ainda. Eu lembro que um paradoxo. Eu lembro que eu mesmo, saía com 3 meninas. Aí depois aumentou para 6. Igual os feijão. Aí agora a gente voltou, elas comentavam com as outras. Falavam assim, eu saio com o Aristeu porque ele não conta pra ninguém. Mas elas contavam, olha que safada. Contavam só pra quem era do grupo. Pra outras desconhecidas não contava. Porque senão as outras iam falar e aí já era. Aí moia. Segredo. Quer dizer, só era segredo quando se um e aí as 6 sabia. Sabia só que e não falava pra ninguém. E nem pra você, elas não falavam que as outras sabiam. Não falava. Olha só. E até eu conheço muitas que depois casaram com meus amigos, até com primo, e eu nunca abri o bico pra ninguém, nem elas falaram pra eles. Poxa, tá certo, né? Segredo, e aqui, por segredo favor. É segredo. Exatamente. E agora, 50 anos depois, eu não quero ouvir nomes aqui, porque eu não quero depois um climão quando eu for visitar os parentes. Aí nego falar, seu E pai pegou também. minha mãe, eu não quero saber. E nem eu conto. Não, nem quero que conte mesmo. Então, naquela época. Segredo é segredo. E você lembra quantos anos você tinha quando você. Eu tinha 9. Eita, nós! Tinha 9. 9? Foi porque eu entrei na escola, foi dos 9 aos 16. Não, mas eu quero saber quando você perdeu a virgindade, a primeira vez. Você lembra ainda? Eu tinha 13. 13? 13. Eu não quero que fale o nome, não, porque. Esse era só namorado. A gente já viu aqui que o segredo é a descrição, né? Não vamos pôr ninguém. Mas a de 13 você tava namorando, então? Tava namorando. E ela tinha quantos anos? Tinha 13 também? Ela tinha um ano mais nova do que eu. Mais 9. Você tinha 13 e ela tinha 12. Exato. 12 anos eu acho que é melhor. Vamos aumentar pra 13? Só pra não ter nenhum problema. Se bem que com 13 e 12 tá bom, os dois eram inocentes, né? Os dois eram inocentes. Era então, inocente. Por isso a gente guardava segredo, porque sabia que a gente era inocente, mas o couro comia se os pais soubessem, né? Não, tá certo. Os pais não podem saber, não. E aí eu fiquei na curiosidade seguinte: naquela época não tinha hotel, motel, carro, essas coisas. Geralmente era. A gente usava o mato, Era o mato, né? Mas sempre ia de grupo assim, um ficava primeiro, pra trás. Aí, pode ir andando que eu vou aqui no mato e tal. Aí lá na frente falava, vou aqui no mato, vou no banheiro. Falava, metia essa, vou no banheiro aqui, porque não tinha banheiro também, né? Não tinha banheiro também. Aí falava, vou ali dar uma mijada. Aí vai ver e falou que, nossa, demorou 40 minutos pra mijar, hein? Aí você dava um tempo ali, depois você seguia, só que o outro tava combinado e já tava escondido lá na frente. Eita, nós. A outra se escondia lá, já ia no mato, as outras iam andando atrás. Aí lá na frente tinha um lugar de esperar, né? Aí esperava quando chegava junto, né? Porque isso, aí todo mundo, aquele cheiro de fornicação e ninguém comentava nada, que era todo mundo no segredo, pra não ficar ninguém mal falado. Você foi limpo. Todo mundo sabia, mas ninguém falava, né? Não tinha nem papel higiênico, ele limpava com folha, aí passava a mão no chão lá. Aí a mão de terra, não tinha onde lavar. Eita, aí grudava, né? Que o negócio é grudento, aí saía tudo cheio, parecia uma milanesa. E aí chegava todo mundo com as mãos, tudo, e ninguém falava nada. Que era pra limpar nas folhas, né? Mas tava vermelha, né? Eita, nós. Caraca, essa época era boa, né? Aí quando me lava o outro, aí você passava mais a mão no outro, que era pra. Foi brincando. Entendi, foi brincar, aí passava no corpo inteiro, né? A pessoa, não é possível que a pessoa tá toda milanesa aí, alguma coisa. Falei, não, nem tava brincando, tá certo. E aí eu fiquei curioso numa coisa aqui, ó, você falando. Nessa época aí não tinha cama, usava mata, não tinha papel higiênico, não devia ter camisinha também. Não tinha. Aí, nessa época, muitos caras acabavam virando pai cedo, né? Exatamente. Porque não tinha a malemolência, né? Não era esperto.
Tinha que ser. E aí qual que é a esperteza? A esperteza é igual a comida. Você vê uma comida boa, você não vai comer o prato de comida inteira que vai te fazer mal. Então você come menos. Aí em menos tempo você já para, né? Você usou a melhor metáfora que poderia usar, pai. Realmente, essa aí quem pegar, pegou. Vamos deixar no ar. Olha, maravilhosa essa metáfora. E você mantinha esse negócio de não comer aí até o final. Você manteve bastante tempo. Porque quando a Cris, que é a minha irmã mais velha, nasceu, você tava com 29. Exatamente. Então você foi ligeiro, você não foi os cabaços que... Não, porque enquanto meu sogro, minha sogra queria uma neta, eu falava assim, nós não estamos prontos ainda, porque eu não tinha condições financeiras, não tinha... Ganhava menos ainda, não dava para pagar um bom aluguel, para cuidar de criança e tudo, então... Essa parte que era minha mãe, eu prefiro que não fale, não. Eu não quero saber, não, dos detalhes. Quando você comia o do isso eu não lanche, contei pra da ela, ela nem comida. sabe. Se for falar, ela não acredita. Não, mas eu também quero não saber. Eu quero focar antes da minha mãe, que eu não quero saber o tanto do prato que comia quando o assunto é minha mãe, entendeu? Tanto é eu que... prefiro essa parte aí, vamos tirar aqui. Tanto é prova que eu tive os 2 primeiros filhos, né? Cristiane, nós queríamos um casal, né? Cristiane e Rubens. Aí ela não queria mais. E depois de 4 anos veio você. Foi um escape meu. Ela me bateu, na verdade. Ela me deu os tapas ainda. Não, mas... Eu fui culpado, né? E não foi 4 anos, não. Foi depois de 9. Foi depois de foi 6. 8? Não, foi 6 anos. O Rubens é 82 e eu fui 88. Exatamente. E não era nem pra eu estar aqui, então. Eu tinha tática, mas vacilei, né? Vacilou nada, você fez certo, senão eu não tava aqui. É verdade. Oxe, não quero saber disso, não. Eu fui um acidente. Eu falo isso pra sua mãe. E eu descobri com 33 anos que eu fui um acidente. Até agora não tinham me contado isso aí. Hoje que eu tenho um entendimento, eu sei por que você veio, né? Que era seu tempo de vir. Você estava em espírito, você já existia. E cá entre nós, eu sou o melhor dos filhos, né? Você tinha que... Exatamente. Tomara que eles não ouçam, hein? Mas não tem como negar, eu sou muito melhor. Em termos de filhos, os 3 são iguais, né? Agora, mas eu sou melhor, né? Eu falo assim, em termos de... Por causa do que aconteceu. Você ser mais especial por causa disso. Tanto é que... Especial não fala especial comigo, vão começar a me zoar. Especial não, mas especial assim, porque, por exemplo, para os seus irmãos, a mais velha e o Rubens, o mais novo, o do meio, cuidou de você com todo prazer. Eu saía, sua mãe saía para trabalhar e eles já estavam grandes, já cuidavam de você. É verdade. Então, e eles cuidavam com todo prazer, porque gostavam. Inclusive, você lembra que você pequenininho, a Cristiane já ensinava palavras em inglês, um monte de coisa. Sim, eu aprendi a ler e escrever com 5 anos, antes de entrar na escola. Exato. Isso aí eu não sei se me ajudou ou me atrapalhou, sabia? Porque aí quando eu cheguei na escola, eu não queria mais saber. Aí eu ficava aprontando. Uma vez eu levei a sala inteira pra ver uns cavalos transando atrás da escola. Mas eu ficava lá, não tinha o que fazer. O pessoal ensinando lá a beabá, eu falei, isso eu já sei. Você tinha pouco entendimento, né, das coisas. Então por isso que você era assim. Mas foi bom, porque... Pois olha aí, ó. Graças a uma escapada do prato, né? Comeu até o final. Por exemplo, eu saí de um colégio normal para fazer como é que chamava na época? Supletivo? Supletivo. Por quê? Acho que ainda chama, viu? Porque o colegial, você tinha que fazer o ginásio e o colegial para poder pegar um diploma. E o supletivo, em 2 anos, no máximo, você pegava o diploma aí. E você sabia até mais do que os outros que ficaram 3 anos. Olha, aí... 2 anos você aprendia. Mas aí tem em 3 anos. Aí eu entendo. Eu até acho que você deu uma vacilada aí comigo, que eu podia também ter feito só supletivo, mas mandou eu ir pra escola todos os anos. Mas por outro lado, eu aproveitei também, porque na escola, eu fiquei 10 anos na escola, foi 10 anos também que eu fiquei aí também comendo os pratos até a metade, entendeu? E aí em 2 anos teria menos prato pra comer.
Eu não posso também aprofundar, que a Renata tá aqui atrás me beliscando aqui, ó. A Renata foi um desses pratos aí também. Tô brincando. Também não vou entrar no assunto, igual eu não queria que você falasse da mãe, também não vou falar da Renata aqui. Que inclusive tá me beliscando aqui, ó. Não, porque vamos mudar de assunto. Tudo na vida é um aprendizado, né? Então, assim como eu não fiz a faculdade, eu queria que meus filhos fizessem só para saber como é que era, né? E eu via a luta deles, como que fazia para ir para a faculdade, para voltar. Mas eu sabia que eles iam ter um conhecimento, que pelo conhecimento que eles iam aprender, e eles já tinham um conhecimento de como eu trabalhava e tudo, eles sabiam que eu trabalhava. Então eu sabia que eles sabiam do meu sofrimento, para pegar condução e tudo. Então por isso que a gente já foi se preparando de um jeito e eu dando todo apoio para quando a gente chegasse aos 18, 19 anos, que pudesse comprar, já tivesse seu carro e parar de pegar um trem cheio, pegar um ônibus lotado, chegar em casa 3 horas da manhã, como eu muitas vezes pegava 4 horas da tarde, parava 3, chegava 3 horas da manhã em casa. Então eu não queria que meus filhos passassem por isso. Então por isso que eu deixei eles fazer um pouco de sacrifício, na verdade, na faculdade, para eles ter mais uma experiência senão pegar tudo de mão beijada. Aí, e às vezes fizer essas coisas fora do que tinha que ser, do que eles fazem hoje. Graças a Deus eu não pego o trem já faz uns tempos, viu? Nossa, uns 10 anos eu acho que eu parei de pegar. A Cristiane pegou o trem ontem comigo, falou que fazia 4 anos que ela não pegava um trem. Mesmo quando pegou foi por opção, né? Não foi pra ir trabalhar. Não, eu parei de pegar trem em 2010, faz 12 anos. Ela pegou porque ela foi me encontrar lá no hospital pra vir comigo, né? Porque ela não queria deixar a gente sozinha. Aí ela foi de metrô e voltou no metrô e trem. Ninguém merece. Ela não foi de carro porque ela ia passar na Praça da Sé, o trânsito é muito. Aí ela pegava muito trânsito. Aí ela preferiu ir de trem e metrô. Eu prefiro pegar trânsito do que pegar metrô. Mas graças a Deus que o trem não tava lotado, nem o metrô, né? É verdade, o horário é bom já, né? O horário depois das 8 já é mais suave. Tá certo. Eu queria saber também, você já me falou bastante de trabalho seu quando você veio aqui pra São Paulo. Lá na Bahia, você ficou na Bahia até os 20, não foi isso? Eu vim pra São Paulo com 18 anos. 18. E naquela época começava a trabalhar cedo na Bahia, né? Na Bahia você começava a trabalhar. Eu tinha 5 anos, eu trabalhava. Nossa senhora, é na China que você tava? Não, eu tava na Bahia, mas acontece que meus pais... E ainda diz que baiano é preguiçoso. Meus pais trabalhavam só na roça e a gente queria um dinheirinho, né? Aí o que acontecia? Lá eles não proibiam. Aí mesmo que você fosse para a escola, você tinha um horário que não fazia nada. Eu tinha 5 anos, não estava na escola ainda. Aí o que acontecia? Estavam fazendo uma rodovia perto de casa. Você foi ser pedreiro? Aí eu fui trabalhar para catar. Eles jogavam aquelas vasculhantes, jogavam a terra, passavam um trator, espalhava a terra, e nós, os molecadas, ia catar as raízes que ficavam na terra e jogava fora, para depois passar o rolo em cima para amassar a terra, para depois passar o asfalto em cima. Então a gente tinha um horário que eles iam colocar a terra lá e espalhar. Aí a gente ia e eles pagavam 5 reais pelo tempo que a gente ficava catando as raízes lá. Como ia bastante molecada. Reais não, né? Era 5 cruzeiros, naquela época era cruzeiro. Também não ia querer dar uma de novinha aqui. Era tempo real, você já tava quase aposentando. Era tempo do R$1.000, do milhão, tempo do milhão. Era milhão, mas comprava uma cocada, né? 1 milhão, né? Ganhava 1 milhão, mas também dava pra comprar. Eu lembro que eu ia na Dona Maria lá e comprava um doce de amendoim, era 10 mil cruzeiro. Pagar 10 mil saía com um doce de amendoim, meu Deus do céu. Caraca, então, pera aí, e uma máquina, não tinha estrada ainda, não tinha nada? Não tinha estrada, não tinha estradinha fininha, não passava caminhão. Aí ia fazer a rodovia. Aí vinha um caminhão. Primeiro passava de carro pequeno, aí fazia lá mais largo e assim.
Certo. Aí quando ia asfaltar pra fazer rodovia mesmo, exatamente. Aí passava um caminhão, arrancava a terra, aí se deixasse as raízes... O trator. Tirava a terra, jogava no vasculhante. A vasculhante ia onde fazia a rodovia, o trator tinha passado já para fazer o planejamento, né? A planagem da terraplanagem. Estrada, a terraplanagem. Depois passava a caçamba, jogava a terra, que era tipo um contrapiso. Passava uma máquina chamava apilhadeira. Apilava a terra todinha. Acho que você inventou, você não lembrava do nome, você inventou isso. Não é possível que tenha uma máquina chamada pilhadeira. Tinha, era um trator com tipo um rolo de ferro atrás. Só que era pesado. Eu acho que o nome disso aí é rolo compressor mesmo, viu? Esse apilhadeira. É uma apilhadeira. Eu tô achando que você não lembrava do nome e inventou agora e tá querendo me tapear. Porque tem a empilhadeira e a pilhadeira. Pois é, exatamente. Por isso que eu achei que você esqueceu do nome e meteu o louco aí. Chamava pilhadeira mesmo. Olha, eu acho que não sei qual é o nome científico, mas chamava isso. Tá bom, eu vou... Então ela passava, fazia na terraplanagem, passava em cima para apilar a terra. Aí depois vinha... Apilar é um termo técnico. Isso, vinha um caminhão com umas caçambas com carro de asfalto, o asfalto grosso, né? Aquele tipo de terra, só que preparado. Aí derramava, passava a máquina em cima, espalhava, aí vinha a pilhadeira, passava de novo, né? Depois que a máquina espalhava o asfalto, aí depois passava um líquido que na época chamava betume. E espalhava em cima, que é para ficar ligado o asfalto. É pinche, né? Hoje chama pinche, naquela chamava betume. Ah, tá. Aí naquele tempo lá. Betume, ainda tem betume, mas acho que é outra... Pra que usa betume mesmo? Eu vi recentemente. Nesse tempo era pra isso. É pra bagulho de laje, não é? Quando tá... pra não vazar. Pra não vazar laje. Então, esse era Deixa eu baixar aqui que tem pra ligar. Era pra ligar o... Mas você pulou. Massa, né? Mas em que momento as crianças trabalhavam? Nessa época do fazer o planejamento da replanagem, entendeu? Fazer o replanagem. E aí as crianças... As crianças iam catar madeira só nessa época. Enquanto a estrada estava perto, a gente ia, né? Mas nós ainda fugia de casa, assim, aquele monte de moleque, e os caras levavam na caçamba lá, subia todo mundo na caçamba. Olha, só os anos 60. Isso aí era nos anos 50 lá, ainda, né? Aí nós ficávamos lá. Aí depois vem falar que foi o Juscelino Kubitschek que construiu o Brasil. Foi você que construiu. Você e as crianças, 5 anos. Como os caras... Umas par de crianças. As pessoas que estavam fazendo o serviço eram as pessoas responsáveis. Então, os pais sabiam onde a gente estava e com quem estava. Então, eles levavam e traziam. Aí, porque os pais deixavam porque ajudava, de certa forma. Em vez do pai me dar R$5 lá, eu ganhava no dia. Ele me dava isso pra semana. Tá certo. Me dava naquela época era um réis. Chamava réis. Era réis, né? Não era nem cruzeiro nessa época ainda, né? Ele me dava R$5 por semana. Eu ganhava no dia. Caraca, aí ficava lá e era o dia inteiro catando raiz. Não, era só 2 horas. Porque as raízes eram poucas. Aí eles espalhavam num trecho, a gente catava e depois levava a gente de volta. Pagava e levava a gente de volta. E aí você trabalhou nessa de pegar a raiz da rodovia dos 5 até que idade, mais ou menos? Você lembra? Até os 7 anos, né? Porque dos 7 anos, terminou a rodovia, pra frente, já tinha que ir pra roça com meu pai, trabalhar na roça, aprender a fazer outras coisas, plantar e tudo. Aí trabalhar na roça, porque trabalhar na roça, pra você, é um termo que é comum, mas pra nós aqui não sabe o que é isso. Empresário, né? Tem a sua própria empresa, a gente plantava, colhia e comia. E ainda vendia, né? E era o que? Você lembra que você trabalhava? Era feijão que plantava? Plantava feijão, plantava mandioca, batata doce. Mandioca tem 2 tipos, né? Tem
Lá no Nordeste chama aipim, aqui chama mandioca doce. Tem a amarga e a mandioca doce. A amarga só serve para fazer farinha. E a doce a gente podia cozinhar aquela malecia, comia, tomava café. Então a gente fazia isso lá no sítio lá. Plantava mandioca, feijão. Certo. Aí você ficou. Aí foi dos 7 até os 18, aí você falou assim, eu não quero mais saber de plantar mandioca. Eu vou para São Paulo, foi isso? Porque isso aí, meu pai teve uma época que ele tomou conta de uma fazenda, né? Então na época da fazenda, ele trabalhava pro patrão. Então o que acontecia? O patrão, tudo que fazia lá era pro patrão. Aí eu já não gostei muito, eu já pensei, quando eu ficar maior eu vou cair fora. Não vou ficar nessa aqui. Meu pai era um homem bem instruído, mas ele tinha os meios dele. Gostava de uma farra, de tomar umas. Então ele, tudo que ele pegava, ele gastava na farra e ia fazer outro dinheiro de novo. Então ele não guardava. E fazer filho também ele gostava, né? É, gostava. Teve quantos filhos que ele teve? Ele teve uma mulher, ele achou pouco uma, aí arrumou mais outra. E essa outra era amiga da minha mãe, que foi para cuidar dela enquanto ela estava ganhando um. Ele aproveitou e fez um na outra amiga. Aí o que aconteceu? De surpresa ele chamou pra ela, não mentiu, né? Chamou, falou a verdade. Aí falou pra ela como que era o sistema, que naquela época se você engravidar você tinha que assumir. Não tinha como você abandonar, não. Você ia ter que criar o filho de qualquer jeito. Aí ele pegou e falou pro pai da moça que assumia. E mãe combinou, né? Porque uma ajudava a outra, né? Ele já pôs no esquema, né? Como ela já estava ajudando. Aí falou, como você é a mais velha, então ela vai ajudar mais ainda, que ela é mais nova. Então ele teve 16 filhos, 7 com a minha mãe e 9 com a outra. Caraca, ajudou mesmo, hein? E é intercalado, né? É tipo, foi um de um, aí uma tá grávida. Enquanto uma cuidava de uma, a outra tá esperando a outra, né? A outra cuidar da outra. Era balanceado. E nessa época também era muito comum não vingar, né? Tipo, os filhos. Tinha muito disso. Exatamente. Você teve algum que não. Mas nessa aí ele, não sei se foi sorte ou foi azar, né? Que ele perdeu um irmão meu. Porque naquela época tinha um ditado que diz que se tiver 7 irmãos não é lobisomem, né? E criasse um ia virar lobisomem. E você tinha 6, né? Aí a gente tinha 6. Aí quando nasceu o 7º ele morreu. Morreu com 7 dias de nascido. Cara, era pra eu ter um tio lobisomem. Aí só ficou. Não era lobisomem, ele virava. Tinha uma época que diz que vira, né? Tem uma época de lua cheia, sei lá. Tá. E esse que morreu, ele foi antes do tio Rafael? Ou foi depois do tio Rafael? Esse daí foi antes. Foi antes. Então era pro tio Rafael ser. Era um dos 7. Se esse tivesse vingado, o tio Rafael seria lobisomem. Exatamente. Ou não, é um qualquer. Não quer dizer que é o último, né? É um qualquer. Provavelmente era esse que. É o caçula que vira. Ah, é o caçula? Então era pra ser o tio Rafael mesmo. Aí como o outro morreu com 7 dias, falou, esse não conta. Dias, então não contou. Aí veio uma irmã, mulher. Aí já cortou o negócio. Tá. Mas mesmo assim teve 6 homens e uma mulher. 6 homens e uma mulher. Se fosse 7. Se a tia Rosa fosse homem, o tio Rafael. O tio Rafael escapou de ser lobisomem 2 vezes. E o outro, da outra também ele deu sorte, porque teve 6 homens e 3 mulheres. Também. Ele se escapou do lobisomem. Era pra eu ser sobrinho de lobisomem 2 vezes. Por parte de vó e vô, e por parte de vô só da outra velha. Então, continuando, aí eu vim pra São Paulo. Aí aqui fui pro exército. Aí no exército você chegou a ser cabo, alguma coisa? No exército, sei lá, naquela época era ditadura, eu não queria ficar. Aí o que aconteceu? Na época da ditadura, acho que era a melhor época pra você ser soldado, que você mandava em tudo, até o presidente era. Não, mas aí tinha os coronel que mandavam na gente, e esse daí que era o perigo. Tá. Aí
tivesse uma guerra, os primeiros aí eram os soldados. Mas acho que ainda é assim, viu? Eu ainda não tentei entendo estar muito política, de- eu falei o tanto de irmão que eu tinha, aí eles acharam, eles falaram assim, então aí que você precisa servir. Porque Eu não me despegaram, se aí me lasquei. você morreu, a sua mãe tem mais 6. Aí, Um ainda é capaz de ser lobisomem ainda, então. aí o que aconteceu? Eu peguei, aí não me dispensou, quer dizer, ele me dispensou porque tinha gente demais, mas me obrigou a voltar lá e carimbar a reservista todo mês eu tinha que comparecer, e depois de 2 anos ele carimbando a reservista foi que me dispensou, depois de 2 anos. Nossa, ficou 2 anos enrolando. Me enrolando, se eu quisesse votar eu podia votar, mas eu não quis. Eu não quis porque Porque o exército no Brasil tem que ficar pintando guia. não, e outra Capinando mato. naquela época o salário, Naquela época ainda só dava recebia uma só recebia torturada nas soldado, só pessoas. recebia um salário mínimo, né? Agora para mim serviu, porque quando eu aposentei entrou um ano de Serviço militar. serviço militar. Como eles me seguraram 2 anos, entrou 2 anos. Eu trabalhei 33 anos e fui aposentado com 35. Sabia disso não? Então no fim das contas deu certo. Você ficou enrolado deu lá, certo. mas no fim das contas ajudou. Pra isso você contou. Porque esses 2 anos você não podia ser registrado e você ficava fazendo bica, é isso? Exatamente. Mas aí contou como tempo trabalhado para a INSS. Mas serviu também porque quando eu, com 21 anos, aí eu já estava considerado de maior, né? Que naquela época era, para você ser de maior mesmo, era 18 anos na lei, mas o pai segurava você até os 21. Então com 21 anos eu já estava trabalhando por conta. Aí como eu vim para São Paulo com um tio meu, aqui eu fui trabalhar junto com ele. Aí como eu era meio esperto, né? Aí eu que era meio esperto na época, eu cheguei no patrão e falei assim, se o senhor quiser que não soma nenhuma ferramenta aí, eu sei o jeito. Ele falou, então me fala, que eu te ponho pra fazer isso. Eu tiro você do pesado, que eu fazia, carregava concreto. Naquela época chamava, aqueles carrinhos de concreto, a gente chamava, que era do norte, chamava jirica, né? Aí carregava aquela jirica de concreto para virar em cima da laje lá para espalhar o concreto. Então ele falou assim, se você vem arrumar e sumia ferramenta, sumia pá, sumia martelo, sumia da empresa lá. Aí eu disse, se o senhor quiser eu controlo isso aí, não some um, não vai sumir um. Ele falou assim, e qual é? Eu digo, não, só se o senhor me colocar para eu fazer. Eu ficar carregando concreto, batendo, carregando peso, não. Eu disse, não, eu faço. Olha aí, já sei de onde eu puxei minha preguiça de trabalhar. Aí mandei ele comprar um caderno, aí a peãozada todinha, que tinha 80 peão, chegava de manhã, eu pegava o nome de todos e dava a ferramenta e anotava. Eu digo, 5 horas tem que devolver, se não devolver, paga. Aí se não devolvesse, eles pagavam, vinha descontado no pagamento. E acabou, e não sumiu mais nada. Nossa, entendeu? Os peões devem ter adorado, né? Aí eu ainda fui promovido. E o peão deve ter ficado felizão com você, virou amigo da galera, né? Eu passei de ajudante para almoxarifado. Almoxarife, trabalhava no almoxarifado. Tomava conta das ferramentas. Aí não fazia nada, porque você entregava as ferramentas de manhã, pegava à tarde. O dia inteiro era sem fazer nada. Não, aí depois eu fiz um curso de datilografia naquela época, né? E tinha o escritório da empresa, que tinha um contador. E era construção de casa nessa época ou era prédio? Era construção de casa e prédio. Casa e prédio, os dois. Eu cheguei a fazer ainda uns 5 prédios. Você sabe onde tá esses prédios? Você passa na frente de vez em quando? É onde? É no centro de São Paulo? É no centro de São Paulo. Tem 2 no Bom Retiro, do lado da Estação da Luz, na rua 3 Rios. Agora virou costura, né? Tudo. Tem um na Serra Corá. Na Lapa ali? Na cidade de Penteado, na Lapa. E tem outro na Vila Mariana. Da Vila Mariana acho que foi o último que eu trabalhei. Trabalhou ainda como peão ainda, antes de virar almoxarife? Fiquei, mas não, eu fui promovido de almoxarifado. Eu fui para o escritório
Ah, não, mas de esses aí contabilidade, porque eu você fiz um construiu, curso. você já não tava mais trabalhando. Você tava já no almoxerifado, mas... Mas eu acompanhava, tava Ah, tá. Entendeu? Mas fazer, você não chegou a fazer nenhum, Porque é isso? pagamento naquela época era envelope. Aí eu batia os envelopes com o nome da peãozada toda, na tilografia. Aí eu batia no escritório, eu fazia a soma do pagamento. O gerente fazia, o cara que tomava conta do escritório fazia a conta dos pagamentos, me dava o nome da pessoa com o valor e eu batia no envelope e colocava o dinheiro dentro para levar nas obras e era Pra pagar os caras. Para pagar os caras e eu ia para as obras. A gente ia. Ah, tá. Então, mas eu fiquei curioso desses 5 prédios que você falou. Fazer mesmo você não fez nenhum. Você tava só acompanhando ali, pagando os caras, mas fazer mesmo. Não, azulejo, você passa e vê, esse azulejo aí foi eu que coloquei. Tem algum que você chegou a colocar, não? No começo eu fiz, eu trabalhava de ajudante, às vezes eu fazia. Mas o que eu queria mesmo, eu ajudava. Às vezes não tinha nada a fazer no escritório. Aí eu pedia para ir para trabalhar com o pedreiro. Aí ele ia sentar massa, aí ele me ensinava, eu queria aprender, né? Aí eu fazia massa, pedia sentar azulejo. Tanto é que meu patrão me tirou uma vez para sentar azulejo da casa dele. Era na Teodoro Sampaio com a Capote Valente, ali na rua Capote Valente. No apartamento, ele era no 11 andar. Era o apartamento dele. Aí foi eu que fiz o pedreiro fez o piso e eu coloquei azulejo. Então lá foi obra minha. Tanto é que quando eu saí dessa empresa, que eu entrei em outra, eu era um cara assim que eu não tinha medo de ficar desempregado e que eu topava tudo. Aí o que aconteceu? Eu saí dessa empresa e entrei de ajudante em uma outra empresa que tinha um primo meu que trabalhava lá. Entrei de ajudante, lá eu passei de ajudante. Eu passei para montador, que chama, era uma loja, saí do armazém para uma loja que vendia pneu, montar pneu. Isso era que ano mais ou menos? Isso aí foi em 80, no ano 80. 80? Eu não era casado ainda. Claro que era, rapaz, a Cris nasceu em 79. Não, eu não era casado ainda em 80. Claro que era, a Cris nasceu em 79, você casou em 78. Isso, eu casei em 78. A Cris nasceu em 79. Você lembra mais de mim porque eu sou mais importante, mas tem os outros aí também. Ainda bem que tem você para me lembrar. Então foi, eu trabalhei nessa empresa. Eu fui promovido lá. Aí passei para montador. Eu já era casado, aí passei de montador, passei para vendedor, de vendedor passei para o escritório, como eu tinha prática, eu fazia nota fiscal para dentro e para fora do estado, eu fazia carnê, naquela época do carnê, eu fazia carnê, a pessoa comprava a prestação, fazia o carnê com 6 prestações, com 3. Era de pneu isso? Era pneu, câmara de ar e algumas peças. Esse é na Rede Zacarias, era isso? Na Rede Zacarias. Aí depois eu passei para... Faliu, não faliu essa? Agora, depois de que morreu os donos, aí ela fechou. Os filhos venderam. Ela fechou, virou uma rede de supermercado. Que até um supermercado famoso lá tem. Agora me fugiu o nome, mas tem um eu lembro que tem um na Pompeia, tem outro na Avenida Santa Amaro, tem outro em Santa Amaro, que era tudo loja da Rede Zacarias. Eu cheguei a trabalhar nessa loja, porque como eu era promotor de vendas, eu não ficava fixo numa loja. Eu estava em uma loja, a venda caía na outra, ele me transferia daquela para outra. Aí lá a venda subia, chegava ao ponto que eles queriam, aí ele me tirava para outra. E assim eu fui indo. Eu cheguei a substituir gerente da loja, ele saía de férias e eu tirava as férias do gerente em loja. Então... E trabalhar mesmo mão na massa, você fez pouco tempo também nessa daí, né? Você fazia mais, fazia mais na parte. Eu trabalhei na mão na massa mesmo, eu trabalhava mais porque eu queria. Por exemplo, eu aprendi a fazer alinhamento de direção,
eu aprendi a fazer balanceamento de roda. Eu sabia funcionar todas as máquinas, né? De alinhamento, de balanceamento. Mas por curiosidade, porque trabalhar pra mesmo... tocar amortecedor de carro, tudo fazia. Mas porque eu gostava, não que eu fizesse aquilo. Ah, eu também. Eu acho que eu puxei de vocês aí. Não gosto de trabalhar também, não. Aí o que aconteceu? Depois eu passei eu fui auditor da empresa. Dava em toda a loja, da entrada e saída do material. Quando ia comprar, ia lá fazer o balanço de quanto precisava, de quanto tinha saído e de quanto precisava. Anual. Eu ia fazer isso anual. Então eu trabalhei nessa parte também na Rede Zacarias. Mas eu saí de lá, eu era fechado como promotor de vendas. Eu era promotor. Promotor eu corria. Então eu conhecia, vendia para as empresas de ônibus. Inclusive quando eu saí da Zacarias, eu entrei numa empresa de ônibus porque eu vendia para ela, então o dono me conhecia. Depois saí dessa, entrei no outro porque eu conhecia o dono também. Então foi tudo, a empresa nem estava pegando às vezes, mas me pegava porque me conhecia. E aí também os caras falaram, você vai ser motorista. Aí você falou, motorista trabalha demais. Não, eu quero ser cobrador. Eu fiz um curso de motorista, eu fiz treinamento para motorista. No dia que eu fui para pegar o ônibus para mim dirigir sozinho, eu dei 2 viagens e desisti. Falei pro meu chefe, não vou querer. Trabalha demais. Não vou quero querer ser cobrador. Só se eu ganhasse o dobro, você não vai pagar isso. Então, na época eu ganhava 2.400 reais. Aí eu digo, só vou se for para ganhar 5 mil, o senhor não vai pagar isso. Aí me baixaram para cobrador de novo, continuasse com 2.400. O ônibus, o motorista tinha que pagar toda batida, multa e tudo, era descontado dele. Ele só ganhava 300 contas mais do que eu. Ah, não vale a pena. O cara ganhava 2.700, eu ganhava 2.400. Você falar que trabalha bem mais, né? Se ele fizesse trânsito. Se ele fizesse hora extra, ele tirava 3.400. E o cobrador 2.700. Quer dizer, não compensava, não. Aí o outro trabalhava demais e a responsa era muita. Aí eu saí dessa empresa. Aí quando eu saí dela, que eu fiz um acordo, porque a empresa estava falindo. Aí eu conversei com o gerente. Aí ele falou, Aristeu, a situação é essa. Como eu tinha conhecimento. Tô achando que eu passei da entrada. Aí ele falou assim, será? Eu tô achando, viu? Eu me envolvi aqui na conversa. Falou, tá escrito Itariri ali. Então já passou a Piruíbe. Eu acho que eu vou encerrar aqui o podcast e colocar no Waze, porque eu acho que eu me perdi. Piruíbe não é a direita ali? Tá marcando? Piruíbe. Não, mas aqui vai cair no centro, né? Deixa eu entrar aqui. Peruíbe e Avenida Tranquilo Neves. Vamos ver. Vou pôr o Waze aqui, vou encerrar então. Dá tchau pro pessoal aí. Tchau, gente. Depois continua nosso podcast aí que tem coisas importantes que vocês precisam aprender. Hoje você ensinou pouco, na próxima você ensina mais. Hoje foi mais da sua história, o pessoal quer saber aí. Só fica curioso mesmo. O pessoal é curioso pra saber da história da gente. Agora. Quem sabe vocês Um monte de coisa que eu também não sabia, um monte de coisa que você falou aí. Vai ser bom pra mim também. Valeu. Nós passamos direto. Passei direto, nem vi. Aqui vai sair no centro. Eu vi a entrada pra Piruíbe ali, pensei